Bom dia, pessoal! Hoje iremos falar sobre texturas. Professor Dmitry Camargo Martins. Esse material tem áudio e é a parte 2. Já teve uma parte 1, quem quiser, veja o link da parte 1 antes de começar esse. Um dos fundamentos de um desenho ou design detalhado ou realista é a utilização de textura. Se a gente olhar essa foto, essas imagens, fotomontagens, a gente vai ver que tem textura desde a roupa da pessoa, o cenário que está ao lado, o tecido, a sua pele, tatuagem, cabelo, dentre outros detalhes. Na textura digital, você pode utilizar imagens como textura. Aqui tem alguns exemplos de texturas, desde parede, até mesmo papel de carta, metal e outras. A textura representa o quanto o objeto ou parte do objeto é liso, rugoso, opaco, brilhoso. Dá uma sensação tátil ao olhar para uma imagem ou algum objeto por causa da textura. Ele é muito mais realista. Exemplos: madeira, gesso parede, assoalho, tecido, seda. Mesmo que a gente não veja a imagem tridimensional, parece que ela é tridimensional, por causa da luz e sombra e da sua textura. Mais exemplos: pele, escama, terra, areia, céu, neblina, fumaça, dentre outros. Ferro, árvore, folhas, ouro, metal, piso. Mesmo que a gente não perceba, mas dá a sensação de que a tela tem um volume, tanto para dentro quanto para a tela, para fora, como se estivesse saindo da tela. Exemplos aplicados no design. Então, aqui é um design de um cartão de visitas e o design de um piso cerâmico. Exemplo aplicado agora num cartaz. A textura acompanha o objeto, mais as fotos. Então, a textura da madeira numa maçã. Então, como que é feito isso? Se pega uma imagem de uma maçã, mais uma imagem de uma textura de madeira e faz uma fotomontagem, por exemplo, no Photoshop. A textura de madeira ficou no fundo, com vários recortes. Para destacar a maçã, tem uma página, como se fosse uma folha em branco, e uma luz e sombra em volta. A madeira ela foi aplicada em cima da maçã. Para utilizar isso, a gente utiliza as ferramentas de seleção, o Ctrl T no Photoshop para editar o tamanho, depois botão direito, você clica e vai no Warp, ou seja, você pode deixar a madeira mais volumétrica, como se fosse mais arredondada, acompanhando o formato da nossa maçã. Pode baixar um pouco a opacidade e, para finalizar, usa a borracha, cortando aquele excesso. Então, essa madeira fica em cima da silhueta da maçã. Então, esse aqui é um exemplo de uma propaganda com textura. Além disso, você pode ver ou baixar imagens de sites e banco de imagens. Aqui eu coloquei alguns exemplos como Google Imagens, Stock Photo, o Get Images, xc.hu, Free Images, Shutterstock, CG Textures. No Photoshop Online você tem a galeria ou gallery, dentre outros. Se você quiser acompanhar um pouquinho mais esses bancos de imagens, tem um outro vídeo na parte 1, que é acessando esse link. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima e boas fotomontagens com texturas. Tchau!